Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula no nosso canal e hoje nós estaremos falando sobre um personagem muito interessante e muito criticado também por muitos. Hoje nós estaremos falando sobre Tomé, o apóstolo da dúvida. Para você que está me vendo pela primeira vez, eu sou Emerson Scarelli e você está no canal Cristão Inteligente. Não esquece de dar um joinha, vai somar bastante, nos ajudar no nosso vídeo, seguir o canal e compartilhar, porque sempre que posso, deixamos algumas novidades aqui para você que é estudante e gosta de conhecer as escrituras de uma forma mais profunda e uma forma mais analítica, ok? É um prazer estar falando com você que está nos vendo a primeira vez. Sem perda de tempo, porque eu sei que algumas pessoas me pediram essa aula, já estão esperando essa aula sobre Tomé, o apóstolo da dúvida. Não vamos mais perder tempo e vamos direto ao nosso conteúdo. A primeira coisa que nós temos aqui é a introdução. O apóstolo Tomé e suas lições. O que Tomé pode nos ensinar? Um homem que é tão criticado, um homem que é tão apontado, um homem que muitas pessoas o vê como um homem sem fé, teria Tomé algumas lições interessantes para nos ensinar e coisas que podem ser usadas e aplicadas nos dias de hoje? Pois bem, vamos lá. Tomé é conhecido como o apóstolo da dúvida. Olha só, ele começa. Mas, mesmo sendo conhecido como o apóstolo da dúvida, ele nos deixou importantes lições sobre a jornada da fé. Embora inicialmente cético em relação à ressurreição de Jesus, Tomé acabou se tornando uma figura central na história do cristianismo, nos ensinando a importância de buscar a verdade e não ter medo de questionar. E não ter medo de questionar. Quem era o apóstolo Tomé? O apóstolo Tomé, também conhecido como Tomé, foi um dos 12 discípulos de Jesus Cristo. Ele, provavelmente mais conhecido por ter duvidado da ressurreição de Jesus, antes de ver com seus próprios olhos. No entanto, Tomé foi muito mais do que apenas essa famosa dúvida. Ele foi um homem de fé profunda, dedicado a servir ao Senhor e espalhar o evangelho pelo mundo. Tomé era originário da Galiléia, assim como a maioria dos outros discípulos. Apesar de suas dúvidas iniciais, ele se tornou um dos mais fiéis seguidores de Jesus, disposto até mesmo a morrer por ele depois da ascensão de Jesus. Tomé liderou uma missão evangelizadora para a região da Índia, onde é reverenciado como um dos primeiros apóstolos a pregar o cristianismo naquela parte do mundo. Bom, quando nós começamos a falar de Tomé, é muito importante nós entendermos que Tomé era um homem de fé. Todavia, Tomé tinha uma fé diferente da fé dos outros apóstolos. Tomé, ele tinha uma fé questionadora. Ele tinha uma fé analítica. Sendo essa fé analítica, ele não acreditava em qualquer coisa que escutava, não se deixava levar por qualquer mensagem que recebia. As coisas para Tomé tinham que ser profundas. As coisas para Tomé tinham que fazer sentido. E quando nós observamos aquela situação, quando nós observamos aquele momento onde os apóstolos, embora eram um grupo, que disseram que viram o Cristo ressuscitado. Mesmo assim, Tomé não acredita, mesmo assim, Tomé tem as suas dúvidas, mesmo assim, Tomé quer um pouco mais de prova, e quem sabe até mesmo magoa seus amigos, fazendo com que seus amigos pensassem: poxa, Tomé, você está dizendo que nós estamos brincando com coisa séria?
que nós estamos mentindo, mas Tomé, na verdade, ele sabia e ele sentiu tudo aquilo que aconteceu na cidade de Jerusalém. O quão foi doloroso, o quanto foi injusto, o quanto foi covarde, as coisas que Jesus passaram, as coisas que Jesus passou. Se até os dias de hoje a crucificação, para aquele que é estudioso, aquele que se aprofunda, é algo doloroso, é algo que fere, e é algo que até mesmo gera dentro de nós uma revolta como ser humano. Você imagina para quem viveu, passou e precisou até mesmo fugir por medo de ter o mesmo fim. Imagine o alvoroço que a cidade de Jerusalém passou. Imagine o caos, o barril de pólvora que se encontravam naquela situação. Imagina você saber que o seu líder foi crucificado, o seu líder foi espancado, humilhado, cuspido, vilipendiado, e você simplesmente não pode fazer nada. A dor, a mágoa, a angústia, o medo, a incerteza, sensações que nós, 2000 anos depois, não conseguimos nem imaginar e não conseguimos nem entender. Então, quando Tomé pede uma prova real de que Cristo está vivo, ele é exatamente aquele que tenta se mostrar sóbrio em uma situação onde todos ouviram, ainda que meio por cima, sem dar muito crédito a respeito da ressurreição de Jesus, mas que, na verdade, aos olhos de Tomé, ao entendimento de Tomé, era isso que eles queriam que acontecesse, que eles gostariam que tivesse acontecido. Então, na concepção de Tomé, tem aquele lance de eles devem estar vendo coisa, imaginaram, eles estão com os nervos à flor da pele, eles estão emocionados, e alguém precisa ter um pé no chão aqui, porque o negócio é muito sério, o negócio é muito complicado. Se nós começarmos com essa conversa que Jesus ressuscitou, os próximos que podem morrer será exatamente nós. Serão exatamente nós. Mas naquele momento em que ele passa pela experiência e ele chega até mesmo a dizer que só acreditaria, né? Lá no Evangelho de João, capítulo 21, acho que é 21, Evangelho de João. Vamos abrir aqui. Evangelho de João, capítulo 20, verso 24, diz assim: Porém, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Nós vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se não vir nas suas mãos a abertura dos cravos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, não creio. 8 dias depois, estavam seus discípulos outra vez em casa, e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio e disse: A paz seja convosco. Em seguida disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos. Aproxima também a tua mão, põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Respondeu Tomé e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Tu creste, Tomé, porque me viste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós vemos aqui Tomé passando por uma experiência com a pessoa de Jesus totalmente sobrenatural. Experiência essa que muda a sua vida, experiência essa que acontece 8 dias depois
do que ele disse em segredo para os seus amigos, para os apóstolos, e que se cumpre na entrada de Jesus, aonde Jesus já chega direto a Tomé e diz: ponha o dedo nas minhas mãos e coloque o dedo nos meus lados. Aqui nós temos uma manifestação da divindade de Cristo sobrenatural, mostrando a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença. Onisciência por saber de tudo, onipotência pela ressurreição e onisciência por estar em todos os lugares. Parecia que Jesus estava naquela conversa de 8 dias atrás. E ali Tomé passa por uma experiência de quebrantamento, uma experiência sobrenatural, onde ele coloca as mãos e atesta que realmente aquele é a pessoa do Jesus que ele conheceu e andou por 3 anos. Ele vê, ele vê as feridas, ele coloca a mão onde Jesus foi transpassado, e ali ele reconhece Jesus como seu mestre, mas também como seu Deus. E isso muda a vida de Tomé de certa forma, aonde ele se torna um missionário, aonde ele fez missões na Índia, pregou o evangelho e estava até mesmo disposto a morrer por esse evangelho, a morrer por esse testemunho, a morrer por essa ressurreição. Então, nós percebemos e nós entendemos que a história de Tomé, embora seja muito curta, embora seja muito pequena, não seja uma história longa, não tenha alguns capítulos como Pedro, Tiago e João, é a história de um homem que nos ensina algo diferente. Ele nos ensina que algumas vezes nós precisamos rever o que nós estamos crendo. E nós precisamos de provas para entender determinadas coisas e aceitar determinadas coisas. Eu quero deixar uma pergunta para você que está comigo nessa aula. O que é mais importante, crer ou conhecer? O que é mais importante, conhecer ou crer? Quantas pessoas nos dias de hoje está crendo naquilo que não conhece? Quantas pessoas nos dias de hoje acabam entregando a sua amizade a pessoas que nem conhecem? Quantas pessoas nos dias de hoje acreditam em pessoas que conhecem há pouco tempo e acabam se machucando? Quantas pessoas não fazem negócios com pessoas que não conhecem direito e acabam se machucando? Então, mais importante do que crer é conhecer. Você venderia um carro a prestações para uma pessoa que você não conhece? Você venderia a sua casa para uma pessoa que você não conhece sem que ela lhe desse uma segurança de crédito? Eu acredito que não. Por isso, conhecer é mais importante do que crer. Jesus, lá em João capítulo 4, diz à samaritana: vocês adoram o que vocês não conhecem. No livro de Miqueias, nós vemos: sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Erra o homem por não crer nas Escrituras ou por não conhecer as Escrituras? O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Então, em um mundo que vivemos, onde as pessoas entram na igreja, buscam por uma palavra triunfante, que mudem as coisas como um abracadabra, que acabe mudando as coisas como coelhos retirados de cartolas. Pessoas que são enganadas vivem uma vida de derrota, uma vida de destruição, plantaram um monte de porcaria lá atrás, chega a colheita e acredita que se levar uma rosa para casa ou um punhadinho de sal, a vida dele muda. Pessoas como essas são as pessoas que mais se machucam e mais se arrebentam em toda a vida. Por isso, antes de crer, conheça. Antes de acreditar em tudo que te dizem, tenha o benefício da dúvida. Duvidar não faz mal para ninguém. Analisar não faz mal para ninguém.
Seja analítico, aprenda com Tomé, pois é exatamente essa crença, é exatamente essa metodologia utilizada por ele que fez que ele vivesse uma das experiências mais bonitas na ressurreição e depois disso entregando a sua vida como um missionário, como um apóstolo, como um enviado que entregou a sua vida por amor ao evangelho. A prova que Tomé teve foi uma prova tão sobrenatural, tão poderosa, que fez com que ele entregasse a sua vida a ponto de morrer pelo evangelho do Senhor. Vamos falar agora sobre a descrença de Tomé. Nós temos aqui a imagem muito bem feita, né? Mostrando possivelmente como seria. A descrença de Tomé, contexto e significado. O apóstolo Tomé, também conhecido como Tomé, o gêmeo, é um personagem fascinante do Novo Testamento. Sua conhecida descrença em relação à ressurreição de Jesus Cristo é muitas vezes mal interpretada. Na verdade, o episódio da dúvida de Tomé revela muito sobre a humanidade desse seguidor de Cristo. Tomé estava ausente quando Jesus apareceu pela primeira vez aos discípulos, após a crucificação. Quando os outros apóstolos lhe contaram sobre a ressurreição, Tomé se recusou a acreditar, afirmando que precisaria ver e tocar as marcas dos cravos nas mãos de Jesus para crer. Este momento de dúvida de Tomé nos ensina importantes lições sobre fé, humanidade e crescimento espiritual. 6 lições positivas que podemos aprender com o apóstolo Tomé. Primeira lição: duvidar é humano. A dúvida de Tomé mostra que mesmo os mais próximos de Jesus nem sempre entendiam tudo imediatamente. É natural ter questões a buscar respostas. A jornada da fé não é linear, mas um processo de crescimento. Então, duvidar é humano. Duvidar é humano. Duvidar faz parte da configuração do humano, do Adão que Deus criou. Segundo ponto que nós aprendemos, a dúvida gera a busca da verdade. A dúvida positiva, a dúvida construtiva gera a busca da verdade. Tomé não se contentou com os relatos dos outros discípulos. Ele queria ver e tocar para acreditar. Essa busca sincera pela verdade é um caminho de amadurecimento espiritual que nos inspira. Nós não devemos ver vergonha no ato de Tomé, e sim entender que a busca da verdade muitas vezes requer provas. Fé e questionamento. A fé de Tomé não excluiu o questionamento. Ele pode expressar suas dúvidas e obter de Jesus uma resposta acolhedora. Isso nos mostra que a fé e o questionamento podem caminhar juntos. Quantos lugares que nos dias de hoje você entra e você pergunta para um líder religioso, para um pastor, o porquê tal coisa é proibida? E ele simplesmente te responde, porque Deus não se agrada. E quando você pergunta, e por que Deus não se agrada? Ele responde, porque não é da vontade de Deus. E quando você questiona, e por que não é da vontade de Deus? Ele responde, Deus sabe de todas as coisas. Ou ele responde, está questionando demais, hein? Está estudando demais, hein? Está lendo demais, hein? Olha, isso é perigoso. Eu tenho certeza que em algum momento você já ouviu isso. Só te responde isso líderes despreparados. Só te responde isso pessoas que não estudam a Escritura e não analisam a Escritura. Que não vive aquilo que está em Deuteronômio, livro de Josué, capítulo 1, e muitos outros, onde a ordem é antes medita nesta lei de dia e de noite. Lembrando que a palavra lei, que em hebraico é Torá, não significa apenas o contexto de lei para o povo de Israel, mas Torá também é instrução. Porque todo aquele que conhece de lei, automaticamente é instruído. Por que que muitas vezes as pessoas vão no mercado, vão no posto de gasolina,
vão em determinados ambientes e não conseguem resgatar os seus direitos, porque falta conhecimento de lei. E se falta conhecimento de lei, falta instrução. Por que que em um momento onde você tem uma causa, você procura um advogado? Porque o advogado tem conhecimento de lei. E ele pode instruir você naquilo que você não conhece. Só que mediante a Bíblia Sagrada, mediante a escritura bíblica, o homem erra quando ele não tem conhecimento. O homem erra quando ele não tem questionamento. Por isso que fé e questionamento podem andar juntos, sim. A fé de Tomé não exclui questionamento. Ele pode expressar suas dúvidas e obter uma resposta de Cristo. Humildade em admitir erros. Quando Jesus se revelou a Tomé, ele rapidamente reconheceu seu erro e professou a sua fé. Então ele não era um descrente, ele estava apenas atrás de respostas. Essa humildade em admitir quando estamos errados é uma virtude que nos ajuda a crescer. Lição 1. Vamos agora para a lição 1. Duvidar é humano, mas não deve nos paralisar. Não é porque você carrega as suas dúvidas que isso deve te paralisar. Não. A dúvida, ela faz parte do processo. A dúvida, ela faz parte do crescimento. Todos nós, em algum momento, enfrentamos momentos de dúvidas e incertezas, assim como o apóstolo Tomé, que duvidou da ressurreição de Jesus. A dúvida faz parte da nossa natureza humana. O importante é não deixar que ela nos paralise, mas usá-la como uma oportunidade de crescimento e busca da verdade. Está em dúvida? Não pare. Está em dúvida? Continue. Está em dúvida? Caminhe. A dúvida não deve nos paralisar, superando os desafios da dúvida. Assim como um alpinista que enfrenta os desafios de uma escalada, a dúvida pode nos levar a atingir novos patamares de entendimento e fé. Ao invés de nos render à incerteza, devemos encará-la como coragem, dispostos a enfrentar os obstáculos e encontrar as respostas que buscamos. A partir do momento em que eu encaro a dúvida, a partir do momento em que eu encaro essa montanha de incerteza, a cada obstáculo que eu supero, eu encontro as respostas daquilo que buscamos. Tomé, ele só queria respostas. Se vocês viram mesmo a Jesus, eu só acredito quando ele aparecer na minha frente e me mostrar as marcas do que aconteceu com ele. A dúvida, ela também pode ser transformada em uma oportunidade. A dúvida não deve ser vista como uma fraqueza, mas sim como uma chance de fortalecer nossa fé e nos aproximar ainda mais de Deus. Assim como Tomé, que após tocar as feridas de Jesus, teve sua incredulidade transformada em uma profunda crença. E crença essa que transformou a tua vida, onde ele dedica o resto da sua vida a propagar o evangelho daquele que ele viu ressuscitado. Nós também podemos usar a dúvida como um trampolim para uma jornada de autoconhecimento e crescimento espiritual. É você que decide o que você faz com a sua dúvida. Ou a sua dúvida te paralisa, ou a sua dúvida te potencializa. Então, seja como Tomé, que a tua dúvida seja algo potencializador para a tua vida e que te faça crescer ainda mais. Lição 2. A busca pela verdade é um caminho de crescimento. Por quê? Porque só cresce aquele que tem sede de conhecimento. Só cresce aquele que investiga. Só cresce aquele que analisa. A sede de conhecimento de Tomé não se contentou em simplesmente aceitar a palavra dos outros sobre a ressurreição de Jesus. Ele quis ver e tocar para crer.
demonstrando uma sede incansável de buscar a verdade por si mesmo. Não se sacie em beber da água dos outros. Seja saciado buscando da sua própria água, buscando pelo seu próprio conhecimento. Tomé, ele não queria viver da experiência de Pedro, de Tiago, de João, de Mateus, de Filipe. Não. Ele queria ter a sua própria experiência. E como é importante quando nós buscamos as nossas próprias experiências pela sede do conhecimento. O caminho do crescimento, essa atitude de Tomé, longe de ser um defeito, nos mostra que a dúvida e a busca pela verdade são passos essenciais em nossa jornada de fé e desenvolvimento pessoal. A importância da curiosidade, questionando e procurando respostas, Tomé nos ensina a não ter medo de indagar, de explorar, de querer compreender melhor aquilo em que acreditamos. Isso nos torna pessoas mais maduras e sólidas em nossa fé. Lição 3. A fé não exclui questionamento, pessoal. Pessoal, tem dúvida? Vai atrás da resposta. E não esquece de seguir o cristão inteligente, que nós estamos aqui para esclarecer dúvidas e dar respostas. Pessoal, buscar respostas é natural. É comum em nossa jornada de fé que tenhamos dúvidas e questionamentos. Afinal, a fé não é algo que deve ser cego, mas sim uma busca por entendimento e conexão com o divino. Assim como Tomé, podemos ter a necessidade de ver para crer, de entender os mistérios da vida e da espiritualidade. Busque respostas para aquilo que você não entende. O apóstolo Tomé nos ensina isso. E como que as pessoas podem detonar um homem que nos passa tantas lições espirituais? Quem sabe existe algo na tua vida que você precisa de uma resposta, mas você não tem buscado. Porque quem sabe alguém te inibe, quem sabe alguém diz que não é de Deus, quem sabe alguém diz que você está estudando demais, que você deve apenas crer. Volto a repetir, antes de crer, conheça. Antes de crer, conheça. Eu creio em Deus porque eu conheço a sua palavra. Eu conheço as suas promessas, por isso creia, mas conheça. Buscar respostas é algo totalmente natural. O questionamento fortalece a fé. Longe de ser algo negativo, o questionamento pode ser uma oportunidade de aprofundar nossa conexão com Deus. Ao buscar respostas, nos envolvemos ativamente em nossa jornada de fé. Nos tornamos agentes da própria transformação espiritual. O questionamento fortalece a fé, o questionamento faz com que você busque ainda mais, leia ainda mais, se interesse ainda mais. Abraçar a dúvida com humildade, assim como Tomé, devemos ter a humildade de reconhecer nossas dúvidas e incertezas. Isso nos ajuda a manter uma mente aberta e receptiva, pronta para receber as respostas de Deus, que Deus tem preparado para nós em seu devido tempo. Não tenha problemas em ter dúvidas, seja humilde. Aquilo que você não sabe, tenha humildade de dizer, eu não sei. Então, a terceira lição, que a fé não exclui questionamento, nos ensina 3 coisas. Buscar resposta é natural. O questionamento fortalece a fé. E não tenha medo das suas dúvidas. Abrace-a com toda a humildade. E pergunte a Deus, que Deus há de preparar pessoas para lhe ensinar. Do mesmo jeito que Cristo ensinou Tomé. Lição 4. A humildade de admitir quando estamos errados. Olha que lição poderosa Tomé nos ensina. Tomé nos ensina que se temos coragem para questionar o que muitos não questionam,
nós também temos que ter a humildade de admitir quando estamos errados. Reconhecer os erros, algo que é para poucos. A história de Tomé nos ensina que é preciso ter a humildade de reconhecer quando estamos errados. Mesmo sendo um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, Tomé duvidou da ressurreição do Mestre. Essa honestidade em admitir suas dúvidas e questionamento é um sinal da grande maturidade espiritual. Reconhecer os erros é sinal de maturidade espiritual. Não importa quem você seja, não importa o seu título, não importa a sua posição, não importa quem te apadrinhou, Tomé foi escolhido pelo próprio Cristo e foi um dos 12 apóstolos. E mesmo assim teve a humildade de reconhecer um erro quando ele não conseguiu entender. Aprender com os erros, ao invés de se deixar levar pela arrogância, Tomé aproveitou a oportunidade para aprender e fortalecer a sua fé. Ele não se equivocou, ele não se esquivou de confrontar suas próprias crenças e, com a ajuda de Jesus, conseguiu superar suas incertezas e se tornar um dos grandes pilares da igreja nascente. Crescimento espiritual. A humildade de Tomé em admitir seus erros é um exemplo para todos nós. Ao enfrentarmos nossos próprios equívocos com coragem e abertura, podemos nos transformar e nos tornar pessoas melhores, mais compassivas e dispostas a aprender com as experiências da vida. Quinta lição, a importância de ver para crer, mas também de crer sem ver. É muito importante ver para crer, mas também não se deve esquecer de crer sem ver. Ver para crer. Tomé, muitas vezes, lembrado por sua famosa declaração, se eu não vir, não creio. Após a ressurreição de Jesus, essa atitude mostra que, assim como nós, Tomé precisava de evidências tangíveis para acreditar no incrível. Crer sem ver. No entanto, Jesus elogia aqueles que acreditam sem ter visto, pois a fé envolve confiar mesmo diante do invisível. Essa é uma lição valiosa para nós. Devemos estar dispostos a crer com base em testemunhos confiáveis e não apenas em experiências pessoais. O que nós temos aqui? Aqui nós temos o ver para crer. Aqui nós temos o eu preciso ver. Eu preciso enxergar para que todos os meus questionamentos sejam sarados. Porque isso que você está me falando não passa segurança. Então eu preciso ver para crer. Se eu não vir, não creio. E Jesus vai até lá e mostra para Tomé a sua ressurreição. Porque ele sabia que se Tomé não visse, não enxergasse aquilo, ele não acreditaria. Mas ao mesmo tempo que ele atende à necessidade de Tomé, ele também diz: bem-aventurado aqueles que não viram, mas mesmo assim creram. E o crer sem ver é uma lição valiosa para todos nós, porque nós temos que estar dispostos a acreditar em testemunho confiável. E tudo que Jesus falou durante 3 anos e meio aos seus discípulos era confiável. Então aqui Tomé aprende uma lição também, nos deixa essa lição que não é apenas experiências pessoais que devem contar, mas também a experiência de um testemunho confiável. Quem era Jesus? Quem é Jesus? O testemunho de Jesus, ele fala por si só. Sexta lição, a transformação pessoal a partir da experiência com Jesus. Tomé começa com uma dúvida inicial, ele tem um encontro transformador com o Cristo ressuscitado, que também o transforma, e a partir daí
esse encontro sana a dúvida e cria a missão de Tomé após a conversão. Quando os outros apóstolos contaram a Tomé sobre terem visto Jesus ressuscitado, ele se recusou a acreditar. Tomé queria ver e tocar as marcas dos cravos nas mãos de Jesus para poder crer. Sua profunda dúvida inicial refletia sua busca sincera pela verdade. Quando Jesus apareceu novamente e permitiu que Tomé o tocasse, sua vida foi radicalmente transformada. O encontro pessoal com o Senhor ressuscitado fez com que Tomé fizesse uma profissão de fé profunda, declarando Jesus como meu Senhor e meu Deus. Após essa experiência, Tomé se tornou um ardente pregador da fé em Jesus. Ele levou o evangelho para regiões distantes como Índia e não hesitou em enfrentar perseguições e desafios. Sua missão de evangelização, sua transformação pessoal, o motivou a transformar a vida dos outros. Olha que coisa tremenda. Começa com uma dúvida inicial. Essa dúvida é sanada, é sarada através do encontro transformador com o Cristo ressurreto. E a partir da sua cura, a partir do seu encontro, ele deseja entregar a sua vida para pregar sobre essa ressurreição, para pregar sobre aquilo que ele viu. Aquilo que hoje é dúvida na tua vida, amanhã, quando for respondida, amanhã, quando for resolvida, amanhã, quando for sarada, ela se tornará em uma potencialização para aquilo que você tem que fazer no amanhã. Ele foi transformado e a sua transformação pessoal foi tão grande que ele resolveu entregar a sua vida para transformar a vida dos outros, ainda que isso custasse a sua vida. Você entende o conceito do encontro transformador? Como se pode falar mal desse apóstolo? Como se pode dizer que esse homem não tem lições poderosas a nos ensinar? Curiosidade sobre a vida de Tomé. O apóstolo doublura. Tomé ficou conhecido como Tomé o Gêmeo devido à similaridade de seu rosto com o de Jesus, o que o fez ser confundido com o Messias em diversas ocasiões. Uma missão árdua. Segundo as Escrituras, Tomé foi encarregado de levar o evangelho até a Índia, onde enfrentou inúmeros obstáculos e perseguições até ser martirizado por pregação da fé cristã. O apóstolo da razão, Tomé ficou conhecido por ser um homem racional, que buscava evidências e não se contentava com simples explicações. Sua dúvida sobre a ressurreição de Jesus acabou se tornando uma grande lição de fé. O legado do apóstolo Tomé na história da igreja. O apóstolo Tomé, também conhecido como Judas Tomé, deixou um legado duradouro na história da igreja cristã. Ele é considerado um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo e é reconhecido por sua jornada de fé, marcada inicialmente pela dúvida, mas que culminou em uma profunda transformação espiritual. Suas lições sobre a importância de buscar a verdade e não ter medo de questionar a própria fé inspiram cristãos até os dias de hoje. Para além de sua figura bíblica, Tomé é reverenciado como um apóstolo que levou o evangelho à Índia, onde há fortes evidências de que ele pregou e fundou comunidades cristãs. Sua obra missionária e seu legado na construção das primeiras igrejas na Índia o tornaram uma figura central na história do cristianismo naquele país. Sua memória é celebrada por diversas tradições cristãs que o reconhecem como o patrono da igreja na Índia. A relevância de Tomé nos dias de hoje. Será que Tomé é relevante nos dias de hoje? As lições aprendidas com o apóstolo Tomé e sua famosa descrença são extremamente relevantes para os dias atuais. Em um mundo cada vez mais suscetível a informações superficiais e crença cega em narrativas, a atitude de Tomé
de não aceitar algo apenas pela palavra de outrem, mas querer ver e tocar para crer, se torna um exemplo a ser seguido. A humildade de questionar e duvidar sem fechar a fé é uma combinação necessária para uma espiritualidade saudável e madura. Além disso, a transformação pessoal de Tomé, que após as suas dúvidas e encontro com Jesus, se torna um fervoroso pregador do evangelho, mostra que o caminho da fé nem sempre é linear, mas envolve altos e baixos, dúvidas e certezas. Essa lição é fundamental para que as pessoas não se sintam desencorajadas quando passarem por momentos de questionamento e incerteza em sua jornada espiritual. Ao contrário, devem abraçá-la como oportunidade de crescimento. Como aplicar as lições de Tomé em nossa vida pessoal? As lições do apóstolo Tomé podem ser aplicadas de maneira prática e transformadora em nossa vida pessoal. Devemos cultivar a humildade de admitir nossas dúvidas e questionar o que não entendemos, pois isso nos ajuda a crescer na fé. Ao mesmo tempo, é importante mantermos uma postura de abertura. Ao mesmo tempo, é importante mantermos uma postura de abertura e disposição para perceber a verdade, mesmo que ela venha de uma forma inesperada. Podemos aprender com Tomé a importância de ver, tocar e experimentar para fortalecer nossa crença, mas também valorizar a fé em Jesus, mesmo sem provas visíveis. Essa combinação de questionamento e aceitação da verdade revela uma jornada de transformação pessoal, tal como aconteceu com o próprio Tomé após seu encontro com o ressuscitado. Ao aplicarmos essas lições em nosso dia a dia, nos tornamos mais resilientes diante das dúvidas, mais dispostos a reconhecer nossos erros e mais abertos a viver uma fé autêntica e fortalecida pela experiência. Dessa forma, podemos nos inspirar no exemplo de Tomé para superar desafios e alcançar um crescimento espiritual significativo. Tomé era um homem que vivia em busca da verdade. E nós precisamos aplicar esse conceito na nossa vida espiritual. Tomé era um homem que queria experimentar e viver aquilo que lhe foi dito pelos apóstolos. Ele queria ter a sua experiência pessoal e não apenas viver do que os outros falavam, o que os outros diziam. Mas Tomé também nos mostra uma humildade muito grande de reconhecimento e de demonstração de fé, Senhor meu e Deus meu, para a pessoa de Jesus. E ali, Tomé abre o caminho para recebermos um ensino poderoso que bem-aventurado é aqueles que não viram e mesmo assim creram. Não é necessário que você tenha respostas a todo momento. Creia, desde que você conheça. Não é necessário que você seja atendido por Deus a todo momento. Se você não está sendo atendido, creia. Creia porque você o conhece. Então, muitas lições são aplicáveis aos nossos dias, estudando os poucos versículos da história de Tomé. A conclusão que nós temos é que, abraçando a dúvida, fortalecemos a nossa fé. As lições do apóstolo Tomé nos ensinam que a dúvida é parte natural do processo de fortalecimento da fé. Em vez de temer ou reprimir nossas incertezas, devemos abraçá-las como a oportunidade de crescimento espiritual. Não é pecado ter dúvida, não é problema ter dúvida, não é falta de fé ter dúvida. Se porventura, muitas vezes, você se sentiu mal porque se achou descrente, saiba que você não é um descrente.
Você tem dúvidas porque você deseja entender melhor, aprender melhor para servir melhor, ok? Essas são as lições poderosas e nós terminamos com abraçando a dúvida e fortalecendo a fé que a vida e obra do apóstolo Tomé nos ensinou nessa poderosa aula, ok? Desde já foi um prazer estar com você mais uma vez. Você que ainda não segue o nosso canal, siga o nosso canal Cristão Inteligente. Clica aí no sininho para você receber notificações de novos vídeos que virão. Deixe as suas ideias de vídeos, temas, perguntas, vídeos, temas e perguntas aí no espaço que você pode escrever e se comunicar conosco. Deixa o joinha e não esquece de nos seguir também no Instagram, Emerson Cicarelli, Facebook, Emerson Cicarelli, TikTok, Emerson Cicarelli. Esteja conosco, foi um prazer. Valeu por mais uma aula. Até a próxima aula e tchau, tchau.